Hoje eu venho te falar algo de suma importância. Sabe por que Satanás se levanta muito contra a tua família? Porque as Sagradas Escrituras falam que a família foi instituída por Deus. E hoje eu venho estar meditando junto com vocês sobre 7 pontos sobre a família. E se você abrir a sua Bíblia comigo, por favor, abra em Gênesis capítulo 2, versículo de número 24. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Vamos estar vendo o primeiro argumento. Vamos ver o primeiro ponto sobre a família instituída por Deus. E o primeiro ponto a gente vê que Gênesis capítulo 2, versículo 24 vai falar assim: por esse motivo é que o homem deixa a guarda de seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher, e eles se tornam uma só carne. Aqui nós vamos ver que a família não é invenção humana, mas sim instituída por Deus. Por isso que Satanás se levanta muito contra a tua família, contra a minha família. Preste atenção, abra sua Bíblia, e o texto base que eu peguei foi em Gênesis capítulo 2, versículo 24. E nós vamos ver 7 pontos, 7 argumentos sobre a família instituída por Deus. E aqui a gente vê o primeiro ponto: origem da família. A família não é invenção humana, a família foi instituída por Deus. O segundo ponto, nós vamos ver a aliança no casamento. Em Mateus capítulo 19, versículo 6, vai falar assim: portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então aqui nós vamos ver que o casamento é uma união sagrada para Deus. E a gente vê que não é apenas um contrato social, mas sim uma união sagrada, uma união abençoada por Deus. O primeiro ponto foi origem da família. O segundo ponto, aliança no casamento. Aqui nós vamos para o terceiro ponto, terceiro argumento, função dos pais. Aqui há algumas características referente à família instituída por Deus. É alguns passos, alguns pontos, alguns argumentos que vão levar ao aperfeiçoamento da família cristã. Por isso que Satanás se levanta com raiva, com força, com violência contra a sua família. E o terceiro ponto, o terceiro argumento, a terceira circunstância vai falar a função dos pais. Aqui é um guia, aqui é um direcionamento das Sagradas Escrituras para a família constituída por Deus. E o terceiro ponto fala a função dos pais. Para ter uma família instituída e abençoada nos princípios de Deus, uma família abençoada, forjada por Deus, para não ser atingida pelas setas de Satanás, pelos laços, pelos principados e potestades. Aqui eu estou passando para você 7 pontos, 7 argumentos, 7 circunstâncias que vão levar a realmente ter uma família estruturada, uma família forjada por Deus, instituída por Deus, inabalável. Terceiro ponto, função dos pais. Em Provérbios capítulo 22, versículo 6 vai falar: institui o menino ou institui a criança no caminho em que deve andar. Aqui vai falar sobre ensinar, orientar, explicar, direcionar o teu filho. A função do pai e da mãe é ensinar, direcionar
mostrar os ensinamentos sagrados, os ensinamentos, os princípios de Deus para os nossos filhos. Então vai falar, a função dos pais é ensinar, orientar, guiar os filhos no caminho do Senhor. O primeiro ponto foi a origem da família. O segundo ponto foi aliança no casamento. O terceiro ponto, funções ou função dos pais. O quarto ponto, para ter uma família estruturada em Deus, uma família forjada contra os laços, principados, setas, prodígios de Satanás. Então aqui Satanás ele fica furioso, ele se levanta com toda a raiva contra as famílias, porque foi instituída por Deus, e Deus, através das Sagradas Escrituras, orienta, aconselha, direciona, fala sobre ter uma família forjada por Ele, blindada por Ele. Amém? Então, o quarto ponto, nós vamos ver a responsabilidade agora dos filhos. Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, versículo 1 e 2. Efésios capítulo 6, versículo 1 e 2. Glória a Deus. Diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porquanto isso é justo. Honra a teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. Olha aqui que olha o que Deus está falando através das Sagradas Escrituras, através da Bíblia. Deus está orientando a família instituída por Ele para estar blindada, forjada contra os principados e potestades, contra o laço, contra a seta de Satanás, com estes 7 passos. O primeiro ele falou sobre, eu passei para vocês a origem da família. O segundo, aliança no casamento. O terceiro, o papel dos pais, função dos pais. Quarto, responsabilidade dos filhos. Aqui, os filhos se colocam no posicionamento perante honrar o pai e mãe. Aqui vai falar: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porquanto isto é justo. Honra o teu pai e tua mãe, e este é o primeiro mandamento com promessa. Então, filho, se você quer ser bem, você quer andar bem, você quer ser abençoado, faça o que está pedindo em Efésios capítulo 6, versículo de número 1 e 2. A gente vai ver que obedecer é honrar pai e mãe. Então, o quinto ponto de uma família instituída por Deus, o quinto ponto de uma família forjada por Deus, guardada, protegida contra as astutas ciladas de Satanás, é amor com base. Em 1 Coríntios, capítulo de número 13, versículo 7, vai estar falando assim. O quinto ponto, o quinto argumento sobre a família instituída por Deus está em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O quinto ponto, o quinto argumento de uma família instituída por Deus: amor como
base. Aqui nós vamos ver que o amor é o alicerce da família. Ele traz e faz refletir o amor de Cristo no lar. E aqui faz refletir o amor de Cristo pela igreja. O amor como base do teu lar, do meu lar. Então aqui eu estou compartilhando com vocês 7 pontos, 7 argumentos sobre a família instituída por Deus. A família instituída por Deus, forjada, a família blindada por Deus contra a astúcia de Satanás, do diabo. Então aqui estes 7 passos, 7 pontos, 7 argumentos sobre a família instituída por Deus vai levar à edificação, vai levar você a estar forjando a sua família contra o agir satânico. Então aqui nós vamos ver o 6º ponto, o 6º argumento, a 6ª situação que vai blindar o teu lar, vai blindar a tua família e vai estar nos princípios da família instituída por Deus. E o 6º ponto é proteção contra ataques. Então aqui, se você for abrir a sua Bíblia comigo em Josué, capítulo de número 24, versículo de número 15, nós vamos ver proteção contra ataques. Diz assim: porém, se não vos parece bem servir a Yahvé, escolhei agora a quem quereis servir. Se as divindades às quais serviram vossos antepassados, além do rio Eufrates, na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra agora habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aqui fala o 7º ponto, o 7º argumento, a 7ª situação, a 6ª situação, proteção contra ataques, para ter a família instituída por Deus, blindada, forjada por Deus contra os ataques de Satanás. Você tem que se posicionar, ou servir os deuses pagãos, ou você e a sua casa servir ao Deus único, ao grande eu sou, o Todo-Poderoso, o Eterno, o Magnífico, o Forte, o Todo-Poderoso. E vai falar assim: o inimigo tenta destruir lares, famílias, mas a família firmada em Deus, instituída em Deus, forjadas em Deus, blindadas em Deus, permanece de pé. Porque nós estamos caminhando para ter os 7 pontos, 7 argumentos, 7 circunstâncias que vai estar instituindo a família blindada, forjada por Deus, contra o agir satânico. E hoje eu estou compartilhando com vocês o tema: a família instituída por Deus. Eu passei aqui 7 pontos sobre a família instituída por Deus, para estar blindada, para estar forjada contra as ciladas de Satanás, contra as setas, contra o agir satânico. E a 7ª, e eu venho concluir, fala: propósito da família. Abra sua Bíblia comigo, abra as Sagradas Escrituras e leia em Salmos, capítulo de número 128, versículo de número 3 e 4. Vai falar o propósito da família instituída por Deus. Diz assim as Sagradas Escrituras: tua esposa será como videira frutífera em tua casa, teus filhos serão como brotos de oliveira ao redor de tua mesa. Eis
como será abençoada a pessoa que teme o Senhor. E aqui eu venho concluir neste sétimo ponto, sétimo argumento sobre a família instituída por Deus. Olha o que acontece quando nós nos colocamos a cumprir as Sagradas Escrituras e instituir a família que Deus criou. Aqui nós conseguimos, no sétimo ponto, glorificar e exaltar a Deus, porque nós seguimos cada ponto, cada argumento da família instituída por Deus. E o primeiro foi origem da família, aliança no casamento, função dos pais, responsabilidade dos filhos, amor como base, proteção contra ataques, e o último, e aqui fecho com chave de ouro, onde Deus, onde junto com nós forjamos, blindamos a nossa família. Propósito da família. A família existe para glorificar a Deus. A família existe para ser luz para o mundo. Então aqui eu encerro. A família instituída por Deus é fundamento sólido da sociedade. A família instituída por Deus é reflexo do reino de Deus na terra. Amém? Deus abençoe a tua vida e que o Espírito Santo te ajude a estar sendo instruída pelas Sagradas Escrituras para ter estes sete pontos, 7 argumentos para estar blindando a tua família, forjando a tua família contra ataques satânicos, ataques demoníacos. Deus os abençoe. Fiquem na paz de Jesus Cristo.